Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma noite da 66ª Semana Espírita de Jacareí Região, um evento organizado e realizado pela USA Intermunicipal de Jacareí. A USA Intermunicipal de Jacareí é um órgão de unificação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, órgão representativo do movimento paulista junto ao Conselho Federal Nacional da FEB. USE, o próprio nome diz, União das Sociedades. É a união, a fraternidade e um trabalho conjunto de todas as casas espíritas coligadas. Intermunicipal, porque abrange as casas espíritas dos municípios de Jacareí, Santa Branca, Guararema, Santa Isabel, Igaratá e Nazaré Paulista. E neste ano, nesta Semana Espírita, além das casas coligadas à USE, temos as casas irmãs e fraternas, que, em conjunto, nossas atividades, nossos cursos, nossas palestras, também se uniram nessa empreitada. Então, digamos que todas as casas espíritas que têm o mesmo ideal, a mesma convergência de levar a doutrina espírita e divulgá-la, nós consideramos casas irmãs. Hoje, nós temos a grata satisfação e alegria de rever os nossos amigos junto da comunidade espírita Allan Kardec. Hoje nós estamos lá no Jardim Luiza, virtualmente, né, seu Bagatinho? Né, Walter? Com Nós estamos certeza. lá hoje, Jardim Luiza. Quem não conhece vai poder conhecê-lo virtualmente, mas, com a graça de Deus, quando a pandemia se encerrar, nós queremos convidá-los a conhecer a comunidade espírita Allan Kardec. Então, nós, desde já, agradecemos a presença de todos e todas por permitir que nós adentremos as suas residências. Nosso muito obrigado a você de Jacareí, das cidades vizinhas, do estado de São Paulo, de todo o estado do Brasil e do mundo. Nossa gratidão por compartilhar desse movimento. Esse evento vem ocorrendo há 65 anos. Em 1955, quando foi realizado a primeira Semana Espírita, concretizou-se o início do movimento espírita daqui da região de Jacareí e circunvizinhos. Então, vejam que o quanto nós podemos fazer com que a doutrina espírita seja divulgada em todos os anos, em todas as épocas. E esse é o nosso papel. Então, por isso, nós vamos aproveitar esse momento para fazer a nossa prece, elevar nossos pensamentos a Deus e fazer com que ele seja feito todo o trabalho, ok? Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra ao presidente da comunidade espírita Allan Kardec, em que ele fará a prece inicial, e em seguida vai apresentar a comunidade espírita Allan Kardec e o nosso orador de hoje, o nosso companheiro Walter. Walter, nossa gratidão por aceitar o nosso convite. Com você, seu Bagatinho. Perfeito. Obrigado, Anderson. É com muito prazer que a gente participa, né? Como sempre, dessa semana maravilhosa de tanta divulgação, de tanto envolvimento entre as casas espíritas desta nossa região. Eu queria pedir para que todos serenassem seus pensamentos, elevassem sua sintonia ao nosso Mestre querido Jesus, para podermos nos confraternizar nessa maneira virtual, nessa maneira de cada um em sua casa, cada um em seu lugar, mas imaginando a nossa casa, para junto com a nossa espiritualidade, a espiritualidade local, possamos agradecer por esse momento magnífico de confraternização, de aprendizado e de muita vibração boa. Que a paz e a simplicidade desse momento possa nos transcender ao mundo espiritual, para que possamos, em espírito, ouvir a palestra de hoje.
extremamente importante, com o tema preconceito da demia. Então, já elevados em pensamento, agradecemos mais uma vez ao plano por essa oportunidade bendita. Que assim seja. Hoje, para fazer essa palestra, nosso amigo lá da casa, o Walter, está nos brindando com esse tema sobre o preconceito em relação à nossa doutrina. Obrigado, Walter, por nos premiar mais uma vez com suas palavras. Sabemos como é espírita há bastante tempo, tem muita base para fazer o que vai fazer hoje. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Obrigado, Bagatini, obrigado, Anderson. Bom, primeiro, muita gratidão a todos por me convidar para estar participando. Muita responsabilidade de vocês, é claro, né? Eu sou apenas o cara que vai apertar o botão, mas a responsabilidade é de vocês. Assim, vocês me dão honras que eu não tenho, né? Espero hoje poder passar alguma coisa, aprender alguma coisa. Uma máxima que nós temos dentro do Espiritismo é os ouvidos que mais precisam ouvir o que se fala está perto da boca. Então eu espero aprender aqui muito mais do que eu tenho aprendido ultimamente. Tá? Bom, mas sem mais delongas, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Né? E vocês, acho que muitos de vocês me conhecem, sabem que eu não sou muito de ficar falando sozinho. Aqui. Me avisem quando estiverem vendo. Mandem um oi, façam um sinal. Mandem uma mensagem no chat, sei lá, faz alguma coisa aí para eu saber que vocês já estão vendo a tela. Faz o sinal de positivo. Legal, vamos lá. Tema da noite, preconceito demia. Né? Antes, porém, eu queria, vocês sabem que eu gosto de participar, eu gosto muito de contato humano. Aqui a gente está numa forma virtual, mas eu vou precisar da ajuda de vocês em alguns momentos. Então, eu vou pedir, para quem ainda não sabe, para quem ainda não tem o hábito, no canto superior direito da telinha, tem esse íconezinho aqui, que é o íconezinho do chat. Então, durante a noite de hoje, a gente vai usar ele um pouquinho. Eu vou pedir algumas opiniões, é só clicar aqui, ele vai abrir um campo, e aí eu peço para vocês digitarem aqui o que for questionado. Tá bem? E vamos lá. Para que a gente entre propriamente no texto, no tema, eu vou dar uns 2 passos atrás para a gente recordar algumas coisas e montar um panorama. Durante as nossas vidas, né, muitos cenários, nós passamos por muitos cenários. São cenários espirituais, por exemplo, em que eu trabalho com a minha espiritualidade no sentido da transcendência, né, de sair da matéria e buscar algo mais, né? Inclusive trabalhando sentimentos que não estão ligados só a mim, mas também a toda a humanidade, como perdão, como prazer, entre outras situações, né? Então, um outro cenário que nós vivemos durante as nossas vidas é o cenário profissional. A questão de estar ali se desenvolvendo, de estar trabalhando, de estar buscando ou galgando algumas degraus dentro da carreira profissional, né, de ser líder dentro de um segmento, de uma organização, de uma empresa, ou seja lá o que for, ou de ser apenas um funcionário, né, com um cargo um pouco mais baixo. Um outro aspecto também importante é a questão financeira, lidar nesse plano material,
com as nossas necessidades, com as nossas deficiências, com os nossos desejos, exige sim a questão financeira, exige um bom trato da questão financeira, para que a gente não caia nem em tentação, nem de um lado, nem de outro, nem por excesso e nem pela falta. O aspecto familiar é um dos aspectos mais importantes, né, desses cenários da vida que a gente vai passando. Lidar um determinado momento como filho, você tem um pai, você tem uma mãe, avós, tios, tias. No segundo momento, você está trabalhando ali com irmãos, primos e companhia limitada, fazendo todo o seu desenvolvimento. E no topo da cadeia alimentar, na qual eu me encontro hoje, com muito prazer, você acaba sendo pai, marido, amigo, e eu quero galgar o próximo passo, de repente, de poder ser avô e assim por diante. Então é um outro cenário também importante que nós vamos lidando aí durante o passar da nossa vida. E no meio disso tudo, né, interligando, trabalhando aí junto, misturado, nós temos o aspecto emocional, que é o nosso equilíbrio. Como que eu lido com todas essas questões, tanto espiritual, profissional, financeiro, familiar, de estudos, de evolução, de convívio com as outras pessoas, e como é que eu trago isso para dentro de mim, como que eu tiro isso de dentro de mim, colocando isso para fora, né, que é o meu relacionamento com o mundo, de uma forma geral. Então, esses e outros cenários da vida, na verdade, a gente não tem um cenário da vida tratando como vida material, né, limitadas pelo nascimento e pelo desencarne. Mas eu tenho isso, sim, como momentos da minha existência. Então, desde o momento que eu fui criado lá atrás, né, por Deus, um ser simples e ignorante, até o momento atual, ou até o momento em que eu consiga ir nessa jornada, esses são cenários, esse e outros, né, são cenários com os quais eu tenho que me relacionar durante a minha existência. E dentro desses cenários todos, são várias experiências com as quais nós vamos vivendo, né? Então, para cada momento que nós passamos, para cada ação, para cada vivência que nós temos, decisões, a cada resultado que eu encontro, né, nas minhas ações, em cada encarnação, eu vou gerando experiências diferentes, que vai me dando uma bagagem diferente de toda a situação, de todo o panorama, né? E isso é muito individualizado, né? Duas pessoas não conseguem enxergar um mesmo objeto e ter exatamente a mesma opinião. Você pode olhar para um objeto verde e falar que ele é verde, e se houver uma outra pessoa do lado, falar, não, ele é verde escuro, ele é verde claro, ele é verde limão, e assim por diante. Mas não são apenas as experiências que vão formando isso, são também os sentimentos, todos os sentimentos que são exatamente resultantes das nossas experiências, nossas dúvidas, nossas alegrias, nossas tristezas, nosso sofrimento, vai formando, vai se juntando, vai se agregando dentro da gente, formando o que nós vamos chamar aqui de eu. E o que é esse eu? É minha personalidade, é o eu indivíduo, é o eu diferente de todos os outros. Ora, se nós compararmos materialmente, se eu posso dizer assim, né, todos somos formados de células, de átomos, que vem carbono, hidrogênio, okay? A alma também deve ter alguma matéria em si que seja igual para todos os outros, e o que diferencia um ser do outro, um espírito do outro, é justamente o conjunto dessas sensações, desses sentimentos, dessas emoções, que dá a mim a minha individualidade, que dá a você a sua individualidade, né? E essas individualidades formam conceitos, né? Perdão. E essas individualidades acabam formando conceitos. Mas o que são conceitos? Como é que nós tratamos essa questão do conceito? Ora, conceito é a minha opinião, é o ponto de vista, é o meu ponto de vista. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Perdão. Então, conceito é a minha opinião, é o meu ponto de vista, é a convicção que eu tenho sobre determinada coisa. E, resumidamente, conceito é aquilo que eu acredito que seja. Ponto. E é meu. Não influi aqui o que você acha, ou o que o outro acha, o que o terceiro acha, o que o quarto acha.
conceito é aquilo que eu acredito que seja, que foi formado justamente por todas as experiências, por todas as vivências, todos os sentimentos que eu tive ao longo da minha vida. Lembrando que, lá no Livro dos Espíritos, Kardec comenta, porque nós espíritos não temos a liberdade absoluta, porque nós interrelacionamos com todas as pessoas, com o mundo, com os objetos, com a nuvem, com o pato, enfim, existe uma correlação que tem que ser respeitada. Então Kardec questiona, há em algum lugar do homem, em algum momento, em algum lugar, um momento em que o homem goze de absoluta liberdade? É o que os espíritos respondem, no pensamento. Então, no seu pensamento, você é livre para pensar o que você quiser. Se é verde, se você vê uma coisa que todo mundo fala que é verde e achar que é vermelho, ok, é um conceito seu, né? Você tem total liberdade para chegar a essa conclusão e formar esse conceito. Perdão. Então, você tem total liberdade para formar esse conceito, porque é seu, o seu pensamento. E ninguém tem absolutamente nada com isso, né? E por falar em conceito, eu gostaria daqui já convocá-los a uma primeira participação. Deixa eu abrir o chat aqui. Eu queria convocá-los aqui uma primeira participação comigo aqui, vou questionar vocês. Eu vou passar alguns objetos, perdão, eu vou passar o nome de algumas coisas aqui na tela, e eu gostaria que vocês colocassem no chat qual que é o conceito que vocês têm sobre esse objeto, sobre essa coisa que eu vou estar colocando aqui. Eu queria saber de vocês só se é bom ou mal. Então vocês vão digitar, eu vou colocar na tela, vai ficar aí alguns segundos, né? Tipo uns 5, 7, 10 segundos, e vocês digitem para mim no chat o que vocês acham, se é bom ou se é mal, tá bom? Não precisa falar o que é, se é... O primeiro objeto é uma televisão, tá? Mas você não precisa colocar lá televisão boa, televisão má. Simplesmente coloque bom ou mal, ok? Então, por favor, joguem lá no chat para mim. Enquanto isso, eu vou dando tempo aqui, deixa eu abrir o chat aqui para acompanhar as respostas de vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Estão, né? A sua tela, sim, o chat, não. Ok. Ok, vamos lá. Próximo objeto, faca. Por favor, só coloquem lá para mim se é boa ou se é má, se é bom ou ruim. Dependendo como vai usar ela. Alguém está me falando aqui que não está conseguindo, que eu não estou compartilhando a minha tela. Fiz uma apresentação maravilhosa e vocês não estão vendo. Que coisa. Pronto, agora acho que vocês estão vendo. Agora sim. Ok. Me desculpem, gente, eu também tenho problema com coisa. Então vamos lá, continuando aqui, pegando as opiniões de vocês. Não estou vendo onde está escrito que tem que escrever. No chat do próprio Google Meet. Canto superior direito deve ter. Então, continuando. Segundo objeto, faca. Vamos partir para o próximo. Bactéria. Então, coloquem aí para mim, por favor, no chat, se vocês acham que isso é bom ou que isso é mal. E aí eu aguardo aqui alguns segundos. Legal, próximo objeto, celular, né? Estou falando aqui de telefone celular, de aparelho de telefone celular. Aguardando mais alguns segundos. Legal. Alguns colocando bons, outros colocando ruim. Próximo,
folha da coca. Folha da coca é da planta, tá, pessoal? Da planta, da planta, oh, meu Deus do céu, fugiu aqui. Então, daquela arvorezinha chamada coca, tá? Não é um jornal da Coca-Cola, não, tá? Folha da coca é a folhinha mesmo. E aí vocês me coloquem aí se isso é bom, se isso é ruim, se é bom ou mal. E aí eu vou guardar aqui mais alguns segundinhos. Ok? Ok, pessoal. Eu vi aqui muitas respostas falando que é bom, falando que é ruim, falando que é mal, alguns com dependências, beleza. Então é o seguinte, a televisão, alguns comentários, a televisão em si, você pode utilizá-la para um programa enriquecedor ou para assistir um filme de pornografia infantil, né? A faca em si, você pode usá-la para preparar um alimento para alguém, saciar a fome de alguém, né, sendo isso uma coisa positiva, ou como o bonequinho do Chuck aí nos disse, você pode usar, né, para ferir alguém. Embora tem muita gente que quando vê tomate, azeitona, alface, brócolis, vai falar que é uma coisa ruim, né, mas não é. Faz bem para a saúde. As bactérias, ela pode ser utilizada ali no processo de limpeza da água, do esgoto, ou em contato com a pele humana, ela pode provocar uma doença. O aparelho celular é um negócio sensacional, você tem várias aplicações dele no seu dia a dia, para estudar, para trabalhar, e também tem a geração zumbi, né, que não consegue fazer absolutamente nada se não tiver com o celular na mão, não consegue andar, não consegue conversar, lavar louça, né, eu conheço filhos, que eu não vou citar o nome, que deixou o celular cair no vaso do banheiro. Eu fiquei perguntando, mas por que você teve que levar celular para o banheiro? Mas, enfim, né, é a geração zumbi, né? A folha da coca, né, alguém colocou ali, para quem vive nos Alpes, a folha da coca é utilizada ali tanto como anestésico, quanto para auxiliar no rarefeito que o pessoal índios do Peru e da Bolívia tem. Ou existe aí um grupo também que transforma isso em pó e faz venda disso, né, como entorpecente. Então, para todos os objetos, nós temos uma situação, para todas as coisas que nós vimos, nós temos uma situação boa ou ruim, né, boa ou má. E aí, o que define se algo é realmente bom ou mal? Bom, o que pode definir isso, primeira coisa, uma das coisas, é o uso ou as ações dessas coisas. Dependendo do uso que você vai fazer, né, ou da ação que você toma com essa coisa, ela vai ter um resultado positivo, ou um resultado benéfico, ou um resultado maligno, né? Porém, tanto o uso quanto ações, ela é parametrizada pelo desejo, pela intenção de cada um. Eu posso ter uma boa intenção com a faca, por exemplo, de estar produzindo um alimento, e trabalhar em cima disso. E a minha ação vai ser para isso, para conseguir gerar um alimento para alguém. E essa questão do desejo e intenção, ela passa pelo nosso perfil moral. Aqui, em algumas situações, a sequência aqui pode estar invertida, perfil moral para desejo, enfim, não é esse o foco. O importante é a gente ter em mente que tem esses caminhos, né, que tem essas situações antes de chegar. E o perfil moral, ele é definido, ele faz parte do quê? Do eu. Lembra lá atrás que nós vimos o eu, falamos do eu? Todas as situações que nós vivemos, tudo que vai passando pela nossa vida vai gerando ferramentas, vai gerando situações que traduz o eu, que mostra quem é eu, que define o eu, que faz com que eu seja um indivíduo. Essas situações, elas são peculiares do nosso processo de aperfeiçoamento, né? A reencarnação é um item imposto por Deus para que nós possamos chegar à perfeição. E quando nós não chegamos à perfeição, nós temos que enfrentar uma nova prova, uma nova existência, né, para depurar. E eu gosto de frisar aqui o seguinte, você não reprovou numa encarnação. O que aconteceu
O que pode acontecer é que você não tem tempo suficiente, né? O corpo humano não dura tempo suficiente para que nós apuremos e aprendamos tudo que nós temos que aprender aqui na Terra. Um dia desse eu vi uma reportagem na televisão falando sobre longevidade e detectou-se que as pessoas mais velhas do planeta são alguns russos numa comunidade bem afastada, né? E um deles tinha assim um histórico de vida de 168 anos, né? E o cientista lá, algum cientista estava fazendo os estudos. Então imagina, você viver 168 anos e ainda não é o suficiente para você chegar a alcançar a perfeição, ou seja, você vai ter que voltar, né, enfrentar uma nova prova para seguir nessa jornada. E nessa nova prova, apesar de nós termos o benefício do esquecimento do passado, nós ainda trazemos algumas coisas, né? Eu queria destacar aqui duas situações que tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus nos fornece apenas o que nós precisamos para passar por essa experiência e atingir a perfeição ou avançarmos. A voz da consciência e as tendências instintivas. Tendências instintivas. Como será que essas tendências instintivas se manifestam em nós a partir do momento que nós estamos encarnados? Um segundo ponto que chama atenção nesse capítulo é que, ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Ora, o que é que eu adquiri em outras vidas que eu estou trazendo para cá? Casa, carro, né, fortuna, anéis, seria isso? Lógico, nós sabemos que não, né? Então, isso que eu trago comigo são as tendências, são situações, são sentimentos que nós precisamos depurar ou que nos serão úteis na próxima vida, né? Um outro destaque que tem aí também, ele diz o seguinte: suas atuais tendências más indicam que lhes resta corrigir em si próprio, ou seja, eu trago comigo alguma coisa que precisava ser feito, precisava ser melhorado, precisava ser aprendido e que ainda não foi. Então era uma tendência má. Por quê? Por que má? Porque eu ainda não a depurei, eu não trabalhei com ela. E que outro nome será que nós podemos dar para essas tendências, né? Para essas tendências, para aquilo que eu adquiri e que eu estou trazendo comigo para a próxima encarnação. Então, assim, ó, direto e reto. Se você reencarnou, e a probabilidade de você ter reencarnado, de estar reencarnado, é altíssima, uma vez que, segundo o livro, nós estamos num mundo de provas e expiação, que é o segundo dentro da classificação lá, já passamos pelo mundo primitivos, e hoje estamos em prova e reencarnação. A probabilidade de que você tenha passado, já passado por uma encarnação... Ô, pessoal, desculpa, o telefone aqui tá tocando. Acho que alguém quer entrar na nossa live aqui e não consegue. E não consegue. Perdão, já resolvemos aqui. Então, continuando. Então, se você se você está reencarnado nesse planeta, então a probabilidade de ser uma reencarnação é bastante grande, é bastante alta. Então, direto ao ponto, se você reencarnou, você trouxe conceitos de outras existências para cá, tá? Então, dificilmente vai se fugir disso. Você tem algum conceito que você trouxe de outra encarnação, de outra vida. E conceito de outra vida seria um conceito prévio que você está trazendo, já vem com você de fábrica. E o que é um conceito prévio? Hoje, nós vamos chamar esse conceito prévio de pré-conceito. Mas, por favor, pré-conceito. Vamos fazer uma diferenciação aqui, eu vou explicar aqui para não se confundir com outras coisas. Conceito prévio trata-se de uma ideia ou uma opinião antecipada. Note, ideia ou opinião antecipada. Onde que fica ideia ou opinião antecipada? Fica nos nossos pensamentos, tá? Que são geradas pelo quê? Talvez pelo medo, né? Hoje, pessoas que, por exemplo, são assaltadas
pode desenvolver um medo de ser assaltado novamente, de uma determinada situação, de uma determinada pessoa, pode ter sido gerada por orgulho, né? Eu preciso estar acima dos outros, talvez a vaidade, né? Ou ainda pode ter sido gerada pelo egoísmo, na outra encarnação ou nessa encarnação. Não é exclusividade de uma ou de outra. Mas isso também tem o seu lado, o seu aspecto positivo. Esse pré-conceito, ele pode ser também ter sido gerado a partir de uma fé, né? Quantas pessoas não nascem acreditando no próprio ser humano, né? Se desenvolve acreditando no próprio ser humano, na esperança. Eu gosto muito de pegar aqui o Thomas Edison. Thomas Edison sempre teve a esperança de que ele conseguiria desenvolver a luz elétrica, ou não a luz elétrica, mas que ele teria sucesso naquilo, né? Que a persistência, que a insistência, que o trabalho dele resultaria em coisa positiva. Será que esse preconceito dele, de um final feliz, ele desenvolveu aqui ou ele trouxe de outras, né? E por aí vai. Então, existem vários fatores aqui que podem gerar esses preconceitos. Lembrando novamente, preconceito é uma ideia que está lá dentro do seu pensamento. Lembra que nós comentamos? Onde o homem consegue liberdade absoluta no seu pensamento. E eu gosto muito desse lá no Lei da Liberdade, essa liberdade de pensar, ela tem duas perguntas. Uma é essa aí, 833, que vocês estão vendo, onde os espíritos informam que a liberdade de pensar é ilimitada, e uma segunda, que eles informam que perante Deus você é responsável pelos seus pensamentos. Simples assim, você pode pensar o que você quiser, e você é responsável por aquilo que você pensa, né? E tem que prestar conta com isso diretamente para Deus, ok? Lembra que eu comentei sobre o que é bom ou mal? Então, repita a mesma pergunta. Pré-conceito com hífen separado, ele é bom ou ele é mau? Vejamos. Se eu colocar esse preconceito em um filtro que seja parametrizado pela irracionalidade, e eu coloquei aí as figuras do Hulk e do Wolverine, porque esses personagens, né, se nós analisarmos um pouco esses personagens, eles são o reflexo da irracionalidade. Né? Hulk, qualquer coisinha que contrarie, qualquer dificuldade, qualquer problema, lógico que é potencializado pela dramatização do cinema, da televisão, mas ele enfrenta uma situação qualquer, Hulk esmaga, fica verde de raiva, né? Esmaga, sai batendo, destruindo, jogando, pulando. E o Wolverine também atua da mesma forma. Qualquer contrariedade, ele está pronto para colocar as garras para fora, para brigar, para discutir. Então, assim, esses dois personagens representam uma irracionalidade. Então, a partir do momento que eu pego os meus pré-conceitos, aplico no filtro que tem a irracionalidade, eu tenho um resultado chamado preconceito. Notem, preconceito não é pré-conceito. E o que vem a ser o preconceito? Uma atitude de intolerância e discriminação. Então, olha como a coisa migrou, né? Então, eu peguei o preconceito, coloquei numa situação de irracionalidade e eu gerei uma atitude de intolerância e de discriminação. Lembrando, preconceito é uma ideia. Eu estou frisando isso aqui, pessoal, porque às vezes o termo, as palavras podem confundir o nosso entendimento, tá? E a minha ideia aqui é justamente deixar claro que o preconceito é uma ideia ou opinião. E o preconceito, aqui tratado, cadê o mouse? Sumiu, tá aqui, achei. É uma atitude de intolerância e discriminação. Então, eu deixo de ter um pensamento e passo a ter uma ação. Ok? Ok, sigamos.
E tratando do preconceito, perdão, tratando do preconceito como intolerância, nós temos alguns itens que são bastante fortes, que estão aí batendo as nossas portas cotidianamente. Entre eles, preconceito ou intolerância racial, né, porque ele é branco, porque ele é negro, porque ele é japonês, porque ele é indígena e assim por diante. O gênero, porque ela é mulher, porque ele é homem, porque ele é homossexual, porque ela é homossexual, e por aí vai. De ideologias, de corpos, né? Aí ela é gorda, ela é magra, ela é feia, ele é bonito, ele é isso, ele é aquilo. Vestuário, percebe como fulano se veste, essa roupa é indecente, essa roupa é assim. Condições econômicas, não se misture com essa gentalha, com esses pobres, né, que acaba caindo também na questão de classe social. Música, nossa, como é que você consegue ouvir funk, e como é que você consegue ouvir música sertaneja, ou música clássica, ou pop, e por aí vai, de forma bem viral, bem viralizada na nossa cultura atual, né? Mas tudo que é grande, aliás, aqui eu queria fazer uma correção, né? Eu coloquei ali, tudo que é grande começa pequeno. Em verdade quase tudo que é grande, ou a maior parte das coisas que são grandes, começa pequeno, tá? Eu quero substituir o tudo por algumas coisas, em função de que tudo eu estou generalizando, eu estou considerando que é tudo assim, e isso não é uma verdade. Então, a maior parte das coisas que é grande, preconceito, enorme preconceito, ele começou pequeno. Ele começou com coisas simples, com coisas pequenas. Por exemplo, filho, não brinca com aquele menininho, não. Ele se veste tão mal. É um início. Olha, toma cuidado com aquela companhia ali que você anda. Você já viu a tatuagem dela? Eu acredito que todos nós tenhamos convividos com isso, e em algum momento, de repente, passou totalmente desapercebido. Em algum momento, nós não conseguimos identificar esse tipo de situação, que aqui ela é pequena, só que ela cresce, ela toma proporções e acaba afetando a vida da pessoa e da sociedade como um todo. E eu gostaria de chamar a atenção para uma que é realmente não é invisível, mas ela é como se fosse um espião. Ela fica escondidinha ali no cantinho. Algumas demonstrações desse tipo de preconceito que eu queria chamar a atenção com vocês. Vocês já ouviram alguém falar assim, ó? Errei. Nossa, como eu sou burro. Algum de vocês já usou isso consigo mesmo? Não precisa responder não, tá? Porque responder no chat todo mundo vai ficar sabendo. Não precisa, mas... acredito que todos já tenham visto, ou que a maior parte de nós já tenhamos visto expressões como essa e até usado. E essa? Ah, isso não é para mim. Ô, fulano, ao invés da gente passar 3 semanas em Maceió, que tal a gente ir para Paris? Paris? Para, isso não é para mim. E essa? É muita areia pro meu caminhãozinho. Rapaz, você consegue se salvar, você consegue crescer, é só você estudar o espiritismo, tá? Ah, para. No começo são 5 livros, muita areia pro meu caminhãozinho. E essa? Essa aqui acho que ninguém viu, né? Sou velho demais para isso. Extensão dessa velho demais. Sou muito gordo, sou muito alto, sou muito baixo, sou muito magro, sou muito pobre, sou muito feio, sou muito isso, sou muito aquilo. E essa aqui? Acho que essa é uma das mais graves. Eu não consigo. Tem as variações, né? Eu não posso. Não dá. Então, gente, essas aqui, se vocês observarem, o sujeito de cada uma das frases é sempre o mesmo.
É o eu. É o eu. E o que eu estou querendo chamar a atenção aqui? Isso aqui é o autopreconceito. Autopreconceito. É o hábito, é o péssimo hábito que nós temos de nos criticarmos, de nos colocarmos para baixo, de não enxergar em nós a potencialidade que Deus fez, de não acreditar, e aí entra na questão de fé e esperança, de que aquilo pode ser realizado, que aquilo pode dar certo. É o ato de se julgar inferior, de se colocar para baixo. Eu não consigo, acho que é uma das piores frases, né? Isso é opinião minha, desculpa, não tem nada a ver com o espiritismo, mas é opinião minha. Eu acredito que é uma das piores frases que a gente pode repetir na frente de criança, dos nossos filhos ou das crianças que convivem conosco. A gente tira dele a oportunidade dele, ao menos, tentar. E tira da gente a oportunidade de, ao menos, tentar. Então, o autopreconceito, ele é um item que precisa ser muito bem observado e combatido na nossa sociedade, porque ele faz isso com a gente. Ele distorce a nossa imagem, mas ele distorce a nossa imagem para nós mesmos. Fica uma imagem falha, uma imagem quebrada, incompleta, imperfeita, e é assim que eu me enxergo. E aí eu me questiono o seguinte, Jesus, quando respondeu lá ao doutor da lei, qual que é o maior dos mandamentos, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu coração. E o próximo mandamento igual a esse, amará ao próximo como a ti mesmo. Então, é uma simbiose, é uma troca. O meu dever, a minha obrigação é de estar amando o próximo da forma como eu me amo. Se eu vivo repetindo esse tipo de situação, se eu aceito o autopreconceito, se eu me coloco para baixo, que tipo de amor que eu tenho para mim? E se eu tenho esse tipo de amor para mim, que tipo de amor que eu vou dedicar ao meu próximo? Um detalhe aqui, tá? Uma atenção aqui. Eu não estou falando do egocentrismo, tá? Eu estou falando de gostar de você, de se proteger, de buscar aquilo que te faz bem, que você gosta. Na terça-feira, se eu não me engano, foi a palestra do Tatu. Ele vai me desculpar o nome dele, mas enfim, Tato Vadi, Sadi, alguma coisa assim. Ele trouxe isso de muito, muito bem claro. Tá? O Eudaimon, acho que é isso. Depois vocês veem lá no site, no YouTube, no site da USE, tem a palestra dele. Tá? Eu peço perdão por não conseguir lembrar alguns nomes, mas eu lembro o conceito. Ele deixou bastante claro essa situação de que você tem que se gostar, você tem que se valorizar, faça aquilo que você goste. Né? Então, cuidado com o autopreconceito. O autopreconceito hoje, ele tem uma variável, usando umas palavrinhas mais modernas aqui pra gente, baixa estima, ou baixa autoestima. Eu falei de propósito para ver se estão prestando atenção. Baixa autoestima. É um processo de destruição do ser, processo de destruição da sua individualidade. É um processo de auto-obsessão. Você acaba se prejudicando, você acaba se prejudicando-se a si mesmo, sozinho e sem ajuda. E aí, quando você está com uma baixa autoestima, você abre portas não só para sua auto-obsessão, mas também para a obsessão externa, de encarnado ou desencarnado. Então, muita atenção com essa questão do preconceito, passado principalmente por aqueles filtros que eu comentei um pouquinho antes, da irracionalidade, da falta de pensar. Tá? Puxa, Walter, mas é só o lado negativo da coisa? Não. Voltando aqui, lembra a questão do preconceito, se ele é bom ou mal? Se nós passarmos por um outro filtro do suor, do esforço, do trabalho, da reforma íntima, a probabilidade de nós gerarmos homens ou mulheres de bem
é muito grande. E eu peço desculpa por estar usando uma fotografia minha, mas a ideia aqui da fotografia é de demonstrar que esse suor, esse esforço, esse trabalho, essa reforma íntima, quem tem que fazer sou eu. É cada um de vocês que tem que fazer, cada um de vocês, olha eu me excluindo da responsabilidade, perdão. Cada um de nós temos que nos esforçarmos, né? Temos que suar, né? Temos que trabalhar, temos que promover a reforma íntima, procurando minimizar essas questões do pré-conceito, para que ele não vire preconceito, mas sim que ele vire ferramenta de transformação, ferramenta de crescimento, ferramenta de evolução. Eu vi muitas pessoas colocar aqui situações como boas. Fantástico. Observando pelo ponto de vista de Deus, se Deus é um ser bom e justo, ele não vai fazer ou vai permitir alguma coisa ruim. Nós que de repente estamos fazendo mau uso, será? E lembrando, lá no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem lá, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar suas inclinações más. Então, se você voltou para cá com algum conceito indevido que você precisa trabalhar, transforme-se, esforce-se para trabalhá-lo e domar essa sua má inclinação. Idem para mim mesmo. E aqui, mais uma participação, né? Solicita aí mais uma participação dos nossos amiguinhos nesse quiz. Eu trouxe aqui 3 livros que são best-sellers, que eu acredito que sejam conhecidos pela grande maioria, e eu gostaria que vocês me indicassem aí, no chat, qual desses livros possuem uma visão espírita. Livro 1, Código da Vinci, né, que gerou um filme aí do Dan Brown. Livro 2, Harry Potter e a Pedra Filosofal, é o primeiro filme deles, tá? Então, se alguém não leu o livro, mas se viu o filme, tem bagagem para responder. E um terceiro livro que talvez a maioria não se lembre, né? Dom Quixote das aulas de português. Nossa, como eu detestava fazer análise sintática de livro, meu Deus do céu. Mas enfim, tá vendo? Aí é mais uma coisa que eu vou ter que na próxima me melhorar para fazer análise sintática. Então eu gostaria que vocês colocassem aí, por favor, qual desses livros, na visão de vocês, possui uma visão espírita, né? Livro 1, livro 2 ou livro 3. Só coloca para mim livro 1, ou livro 2, ou livro 3, ou só o número, 1, 2 ou 3. Tá? Por favor. Legal, tem um 3, tem um 2. Bacana, o pessoal está devagar na votação. Acorda para votar. Eu ia ficar cantando uma musiquinha de fundo aqui para vocês, para esperar, mas eu sou dotado de caridade cristã e eu não vou cometer esse sacrilégio. Não vai ser um tal de fulano saiu, Beltrano saiu. Legal. Livro 3, livro 3, livro 2, livro 3, livro 2, livro 3. Bacana. Vou seguir aqui, pessoal. Então é o seguinte, pessoal. Quem votou no livro 3, quem acredita que livro 1, quem acredita que o livro 1 seja o livro que tem visão espírita, parabéns, é isso mesmo, você está correto. Aqueles que colocaram o livro 2, que citaram o livro 2, legal, parabéns, você está correto. Agora, quem colocou o Dom Quixote, o livro 3, que possui uma visão espírita, você também está correto. Se alguém escolheu o livro 1 e 2, você está certíssimo. Se alguém escolheu o livro 1 e 3, está certíssimo. Se você não escolheu nenhum deles, você também está certíssimo. Sabe por quê, pessoal? Porque livros não contêm visão espírita. Facas não contêm visão espírita. Computadores não contêm visão espírita. Quem contém visão espírita é você.
Se você leu um livro e conseguiu observar situações do espiritismo dentro do livro, é você que está olhando isso. Se você entregou um relatório para o seu chefe e na atitude dele você conseguiu observar com olhos de espírita, perfeito, é essa a ideia. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a visão espírita não é algo que você encontre num livro, ou debaixo de uma pedra, ou num computador, ou num site, ou numa aula, ou num passe, ou alguma coisa assim. A visão espírita está em você. Cada um de nós tem que praticar a visão espírita para que ela seja parte de nós, para que ela seja parte do nosso dia a dia, para que quando eu olhe para um irmão, eu não veja um mendigo, ou um negro, ou um azul, ou um vermelho, ou isso ou aquilo, mas sim que eu veja com os olhos do espírita, como uma coisa, uma ferramenta de Deus, ou como uma criação de Deus que está ali por algum motivo benéfico. Tá? Essa é a prática da visão espírita, e isso tem que ser no nosso dia a dia. Tem que ser na hora do almoço, na hora que você levanta, na hora que você pega um ônibus, na hora que você sai de um Uber, e assim sucessivamente. Cadê o mouse? Roubaram o mouse aqui. Então, tema da nossa noite aqui, preconceitodemia. Então, primeiro, vacina. Primeiro passo para a vacina. Acredito que todos, ou a maior parte, lembrem desse personagem de desenho, né, que é o nosso famoso Papaléguas, que era o bichinho que era perseguido, é um passarinho que é perseguido pelo coiote nos desertos. Alguém lembra, em algum momento, desse bichinho revidar? Alguém lembra, já viu algum desenho em que o Papaléguas bateu, xingou, brigou, correu atrás, ofendeu, tentou enforcar o coiote em algum momento? Eu, pelo menos, não lembro. Se alguém lembra, põe aqui para mim, por favor, que eu vou procurar esse desenho para assistir, esse episódio para assistir. Então, toda vez que ele tinha que sair de determinada situação, o que é que ele falava? Vocês lembram? Toda vez, aliás, a única fala desse personagem no desenho é sempre a mesma. Igual uma buzina. Isso. Ele gritava, bip, bip, e saía. Legal, Mara, obrigado. Ele gritava, bip, bip, e corria. Então, gente, eu estou usando esse personagem, depois eu pago os direitos autorais dele, né? Embora tenha mais de 20 anos, já caiu por terra essa questão de direitos autorais, mas tudo bem. Eu vou usar esse personagem para trazer para vocês o primeiro passo da vacina para a nossa preconceitodemia. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. E perdão para as ofensas do próximo. Poxa, Walter, mas é bip, bip. Ah, é verdade, desculpa, esqueci a linha de baixo. Benevolência para consigo. Indulgência para as imperfeições próprias. Perdão para as suas próprias ofensas. Sabe? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 866. Tá? Sobre o que essa aqui é a definição de uma palavrinha que está lá, né, que eu tenho certeza que muitos de vocês sabem, mas eu peço que não se manifeste. Para aqueles que não sabem, ir lá pesquisar no Livro dos Espíritos, questão 866, do que é essa descrição de benevolência para com todos, indulgência para imperfeições alheias e perdão para as ofensas do próximo. Por que praticar isso? Para você estar apto para o segundo passo da vacina. O AA trouxe uma lição ao mundo fantástica. Qual que é o primeiro passo para você se curar de alguma coisa? Admitir que você tem um problema. Então, a partir do momento que você trata você mesmo com benevolência, com indulgência e perdão, ora, se eu não cometi nenhum erro, por que eu vou me perdoar? Se eu me considero perfeito,
por que eu vou ter indulgência? Então, a partir do momento, e se eu tenho que ter benevolência para comigo mesmo, e também, e ter benevolência para consigo mesmo, indica que você não teve uma intenção ruim, que o que você está em formação, em crescimento. Então, eu admiti que eu tenho problemas, que eu preciso crescer, e eu estou tratando disso. Esse é o primeiro passo para a vacina. Segundo passo para a vacina, que é tema, inclusive, da nossa semana. Senhor, o que queres que eu faça? Primeiro, eu tive o bip-bip. Vou falar só bip-bip, que vocês vão entender que eu estou falando de benevolência, indulgência e perdão. Primeiro, eu tive bip-bip, para com o outro e para comigo. Segundo passo, espírita, amai-vos. Amai-vos. Respeite ao próximo. Tá? Resumidamente, amai-vos, respeita o próximo. Não precisa trazer ele para morar na sua casa. Mas você também não precisa criticar porque ele tem uma sandália havaiana com prego embaixo. Eu tenho, tá, gente? Você não precisa criticar porque ele é negro, porque ele é branco, porque ele é azul, porque ele é vermelho. Você não precisa criticar porque ele escolheu funk. Você não gosta. Ok, conceito seu. Ele gosta. Conceito dele. Amai-vos inclui você também, tá? Se respeite. Tem certas situações na vida que a gente não precisa aceitar. Aliás, eu vou aqui, hashtag fica a dica, quem gosta de palestras online, tem uma série de palestras do Rossandro Klinde, que ele trata desse tema, de amar a si mesmo, de perdoar a si mesmo. Então, hashtag fica a dica no YouTube, tem uma série de palestras muito interessante do Rossandro falando sobre esse tema numa linguagem bem, bem comum. Tá? Então, respeitar a si e ao próximo. Porque esse é o primeiro ensinamento. E o segundo, instruí-vos. Ó, o mouse não está ajudando aqui, tá? Mas é instruí-vos, o segundo ensinamento. O que é instruí-vos? Conheça-te a ti mesmo, está lá no Livro dos Espíritos. Trabalha. Pesquisa. Lembra? Filtro da racionalidade para formar um homem de bem. Instrua-se. Eu não sei. Vai estudar para você conhecer. Não tenha ideia, mesmo que você tenha ideia pré-concebida, lembra? Era uma ideia que transformou em uma ação. Então, antes de sair da ideia e partir para a ação, instrua-se. É isso mesmo? Que base que eu tenho para isso? Eu estou correto nisso? Será que não é diferente? Instrua-se. Clica aqui. Ok? A vacinação dessa pandemia, desse preconceito do MIA, já está disponível em todos os espíritos de boa vontade. Todo aquele que tem boa vontade de crescer, de mudar, de modificar, de ascender, já tem essa vacina pronta. É só colocar em prática. Simples assim. Tá bom? Pessoal, era essa mensagem que eu queria estar passando para vocês. Né? Nós temos ferramentas sensacionais dentro da gente, criado por Deus, né? Para que nós possamos corrigir esse defeito, desse preconceito destrutivo, intolerante que está no mundo, né? Do qual nós somos partes, né? Não tem um de nós que esteja fora ou isento dessa situação, como praticante ou como vítima, nós temos essa questão, e nós temos ferramentas dentro de nós fantásticas para resolver isso. Basta boa vontade e querer. Né? E gostaria de exaltar aqui o seguinte, quase tudo que é grande hoje começou pequeno. Então, observar se nós não estamos alimentando esse grande monstro com pequenas coisas. Né? Quando for ao centro, será que eu observo a roupa daquela menina? Ou será que eu observo que aquele outro que está sentado lá no fundo está mal cheiroso? Será que eu imponho a minha vontade aos outros? Será que eu tenho praticado o bip-bip? Então, são questionamentos que eu
deixo para vocês, e como eu falei, né, o ouvido que mais precisa ouvir isso é o meu mesmo, e eu também vou levar essa situação para mim. Tá bom? Então, eu encerro aqui, agradeço a paciência de todos que acompanharam aqui, e assim, se gostaram, falem para os outros. Se não gostou, fala para nós, que é para a gente corrigir. Falar para os outros não é para falar que o Walter, o Anderson, ou o Bagatini ou qualquer outro fez o evento, não é essa a ideia. Se gostou, fala para os outros do conteúdo, divulgue, publique, né? Leve essa boa mensagem, se você considerou boa, leve essa boa mensagem. Se não gostou, fala para o Anderson, não gostei não, tá ruim, tem que mudar aqui, ali, aqui, e ano que vem a gente promete fazer melhor, né, Anderson? Já estou me colocando aí no papel de colaborador para tentar fazer melhor. Bom, Anderson, fica com você, muito obrigado, gente. É isso aí, Walter. E quem fala que não gostou, tem uma primeira tarefa, buscar, estudar, buscar referências para a gente colocar em prática nos estudos, nos nossos centros, né? Virtualmente ou na vida real. Não sabemos quando essa pandemia vai nos permitir a gente estar presencialmente, mas o mais importante é a gente estar disposto a, além de buscar conhecimento, a também aprender, né? Que é muito fácil falar que não gostou e não buscar conhecimento, né? E interessante a fala sua hoje, com relação aos conceitos que você nos trouxe, o processo de aprendizagem, o que nós trazemos das outras existências, o que nós temos hoje como bagagem e o que estamos fazendo com essa bagagem, né? E, além do mais, a reflexão que você nos trouxe hoje a respeito da preconceitodemia. Quais os preconceitos nós temos? Será que todos nós estamos isentos de preconceitos? Será que estamos todos livres de preconceitos? Será? Porque muitas coisas que nós fazemos, nós falamos, nós pensamos, pelo menos assim eu penso, né? Estão tão arraigadas as nossas práticas, nossos pensamentos, nós, talvez por inocência ou ingenuidade, ou por desconhecimento mesmo, nós cometemos preconceito e a gente não percebe. E hoje você trouxe essa preocupação. Senhor, o que queres que eu faça diante do preconceito? O que devo fazer para me prevenir da preconceitodomia? Você já trouxe as ferramentas aí. Agora, cabe a nós. Senhor, o que quer que eu faça? Botar em prática, nós aprendemos, né? Isso certo? Aí. Nossa gratidão, parabéns por aceitar esse desafio. Estamos falando aí para praticamente o mundo inteiro. Estamos praticamente internacionais. Então, você falou para nós e para o mundo todo. É uma alegria ter você, o Bagatini e todos os nossos companheiros aí da comunidade espírita Allan Kardec, do Jardim Luiz, daqui de Jacareí, compartilhar desse banquete que há 65 anos tem aí o compromisso de levar a doutrina espírita para refletir sobre os temas que nos fala bem próximo da nossa realidade, né? Refletir a nossa vida, a nossa realidade. Há 65 anos estamos aí contribuindo, colaborando junto com todos com vocês, para que a doutrina espírita chegue nos mais diversos rincões do planeta. Talvez, porque não no mundo espiritual, né? Por que não, né? Porque nós estamos aqui, uma grande família espírita, encarnados e encarnados. Então, Val, nossa gratidão. Senhor Bagatini, nossa gratidão. E nossa gratidão à comunidade espírita Allan Kardec, assim como todas as demais casas e centros espíritas que nos ajudaram a tornar realidade este evento. No início da pandemia, ficamos preocupados. E agora? Vai acontecer? Ficamos ansiosos. E estamos aqui. Graças a Deus. Então, você que nos permitiu estar adentrando os seus lares, nosso muito obrigado, nossa gratidão. Jacareí região fica gratos por vocês estarem conosco durante toda essa semana. Então, em nome da USP Municipal de Jacareí, em nome das casas espíritas, em nome de todos os espíritas e espíritos que estão conosco aqui, nossa gratidão. Então, antes de nós passarmos para o encerramento, gostaria de passar a palavra rapidamente para minha esposa, a primeira secretária da USP Municipal de Jacareí. Dá tchau para todo mundo ver quem é minha esposa. Oi, tudo bem? Mara Margarete, para dar um recadinho rapidinho sobre o Departamento da Família. Com você, bonita. Bem, eu estou fugindo para lá e você me põe para falar, mas tudo bem.
como o meu digníssimo falou, parabéns, tá, Walter, pelas suas palavras, foram muito bem colocadas aí, trouxe para nós grandes reflexões, como eu falo. Eu penso que nós fechamos este ano a Semana Espírita com chave de ouro, né? Parabéns mesmo, gostei muito e acredito que os demais também devem ter gostado, né? E falo a vocês do Departamento de Família, que ele foi criado este ano, a partir de um evento que aconteceu em janeiro, na USE São Paulo, e nós entendemos que na nossa região precisamos de um departamento da USE para falarmos sobre família, né? Porque falamos sobre tudo, menos sobre família, né? O que é essa família? Então, a princípio, eu estou à frente desse departamento, e se vocês sentirem necessidades, palestras, cursos, seminários, por favor, nos contate, nós vamos correr atrás para fazer um evento, para trazer alguém aqui que tenha um conhecimento profundo sobre a temática, para a gente poder estar discutindo e pensando sobre essa família. A família hoje, que já não é mais feita só de pai, mãe e filhos, né? Essa diversidade também que nós temos hoje dentro da família. Me coloco à disposição de todos e sou grata também, como meu esposo já disse aí, a participação de todos nós aqui, que fizemos dessa semana um brilho. Muito obrigada. Antes de encerrar aqui, Walter, estou convidando você para participar junto com o Bagatini das reuniões da USE, porque o Bagatini vai sozinho, coitadinho, e você precisa ir junto com ele. Tá bom? Não é, seu Bagatini? Fica órfão lá. Depois nós conversamos nos bastidores. Fica tranquilo. Com certeza. Gente, uma vez mais, muito obrigado. Eu só queria colocar um adicional aí na fala da Mara com relação à questão da família e até uma sugestão, tanto para o pessoal da USE, quanto para o pessoal de outras casas que estão aqui, de buscar envolver, né? Eu acredito que algumas já fazem, mas incentivar a cada vez mais aos jovens estarem participando das atividades das casas espíritas, das casas espíritas promoverem eventos que tenham a participação de jovem numa linguagem deles, né, não adianta, nós fomos jovens, né, somos jovens até hoje e nós precisamos de um incentivo de acordo com a faixa etária. Então, hashtag fica aí a minha sugestão para a próxima, para as casas, inclusive para a nossa, né, de estarmos trabalhando com os jovens. Daqui a pouco, muito de nós desencarna e o movimento espírita acaba perdendo aí grandes ícones, né, como Bagatini, Luiz, Martinha, enfim, eu não vou ficar citando o nome aqui, senão eu não vou acabar hoje, tá bem? Obrigado, Walter. Com certeza está registrada a sua sugestão. Com certeza, talvez não demore muito para isso se concretizar, né? Bom, então, estamos encerrando mais uma Semana Espírita. Eu não posso deixar de agradecer aos primeiros pioneiros da Semana Espírita de Jacareí, que em 1955 do século passado, através do primeiro encontro, inaugurou, talvez, segundo o registro que nós temos, o movimento espírita da nossa cidade e região. E lembrando que, depois dessa data, muitos outros companheiros e companheiras se prontificaram, se motivaram, se doaram para que isso se mantivesse vivo. E está aqui, 66ª Semana Espírita. E, como eu sou muito obediente aos amigos da espiritualidade que está me inspirando, eu sou muito obediente, que quando você tem boas inspirações, temos que obedecer, eu não vou fazer prece final. Eu vou convidar um dos companheiros aqui presente, que muito incentivou, desde o início dos nossos trabalhos, para que não só a Semana Espírita, como tudo que se trata do movimento espírita de unificação da nossa cidade, nossa região, né, fosse levado à frente. Esse companheiro que sempre nos incentivou, na verdade, todos os companheiros aqui presentes, pelo menos os que estão aqui de Jacareí, nos incentivaram. Mas, como eu disse, né, minha inspiração está vindo do mundo espiritual. Então, eu quero convidar o nosso companheiro Luiz Antônio, lá de Guararema, a nos dar o prazer de fazer essa prece final.
mesmo porque ele que nos antecedeu nessa jornada de muitos anos, ele que lançou sementes nessa caminhada junto com outros companheiros, Jacobina, Subagatini, eu não vejo os outros aqui, né? E tão grandemente acreditou no movimento espírita através das pessoas. Então, a ele e a todos os outros companheiros, e mesmo aqueles que estão no mundo espiritual, a nossa gratidão por conseguirmos concretizar a 66ª Semana Espírita de Jacareí Região. É uma alegria. Terminamos essa semana, acredito que todos os companheiros de todas as casas estão com esse sentimento de dever cumprido. E estamos prontos, né, para mais outra empreitada. Senhor, o que queres que faça? Eu acredito que nós conseguimos fazer, nós demos o melhor de nós. Então, nossa gratidão a Deus por tudo, por nos apoiar através da espiritualidade maior, dos nossos amigos do mundo maior, que nos dá sustentação, nos dá força de ajudá-los a levar a doutrina e Jesus a todos os lares e corações. Então, eu me despeço aqui em nome da USE Municipal de Jacareí, pela oportunidade de estar com vocês, e para encerrar, eu passo a palavra ao nosso companheiro Luiz Antônio, para que ele possa encerrar nossa Semana Espírita com a prece final. Gratidão, boa noite, fique com Deus. Gratidão a todos vocês, Anderson. Eu acho que o movimento espírita da nossa região, da nossa querida Jacareí, de todos os municípios que congregam a USE Intermunicipal de Jacareí, estão felizes porque conseguimos levar, né, avante, né, você, a sua equipe, né, eu falo isso você porque em todo o processo da dinâmica de uma organização tem que ter um coordenador. Não importa se ele é um presidente, se ele é um secretário, se ele é um superintendente, enfim, tem que ter alguém para conduzir, é o maestro, né? Da orquestra tem que ter um maestro, senão não tem o ritmo, não tem aí a harmonia, né, das vibrações aí musical. Então a USE funciona desta forma. A gente fica feliz porque é uma alegria imensa, né? 66 anos não é 6 dias, né? Não é 6 horas, mas é um processo de construção, né? E esse processo de construção é a nossa gratidão aos pioneiros lá atrás, né? Tem o Paulo da Marici, que estava lá iniciando. Então a gente vê que tem tantos corações queridos e que fizeram parte, né, da USE lá atrás e deixando aí, digamos assim, a bandeira hasteada para que a gente estejamos sendo guardiões dessa bandeira, né, que tem aí no seu prostício, né, digamos assim, né, o tríplice aspecto da nossa doutrina, mas também zelando pelo Pentateuco kardeciano. Então, possamos levar avante. Então, a minha gratidão, queridos amigos, companheiros, ideal, confrades, né, conforme os nossos antigos se dirigiam uns aos outros, né, vamos convidar o confrade. Então, é dessa forma que nós vamos unindo os nossos corações, agradecendo primeiramente a Deus, nosso Pai, o Senhor da vida, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, esse irmão querido, quanto aprendizado. O que queres que nós façamos? Né? O que Jesus pede para nós? O que estamos fazendo? Eu acho que o esforço contínuo, Senhor, de cada um de nós, representa o nosso esforço, representa a nossa dedicação, para que nós possamos continuar perseverantes no caminho do bem, amando ao próximo como a nós mesmos. Agradecer a espiritualidade amiga, a esses irmãos abnegados que nos orientam, que nos inspiram, porque hoje estamos aqui no nosso lar. Então, a comunidade Allan Kardec está dentro do nosso lar. Então, olha só que coisa, na dinâmica da vida, como vamos aprendendo a nos manter conectados via, né, internet, né, são ondas que estão aí, são imagens, né, que nós condensamos e nos visualizamos. Isolados, sim, socialmente, mas presente de coração. Visualmente, nos olhamos, nos cumprimentamos. Gratidão, Senhor.
por tudo. Que possamos dar continuidade na divulgação da nossa doutrina e que possamos, no próximo ano, estarmos frente à edição número 67 da Semana Espírita de Jacareí e região. Gratidão a cada um, Senhor. E gratidão, Senhor, pela oportunidade da vida. Que assim seja. Que assim seja. Não posso deixar de registrar o nosso agradecimento ao nosso departamento de tecnologia, nosso TI, o José Augusto, Márcia. José Augusto está presente hoje? José Augusto? Estou sim, viu? Estou por aqui. Por favor, vice-presidente. Aí, gente, esse é o responsável pela toda a organização e estrutura. Se vocês conseguiram assistir, participar do nosso evento, palmas para o nosso vice-presidente José Augusto e a Márcia, pelo apoio técnico, tecnológico e tudo mais. Obrigado, José. Obrigado, Augusto. Obrigado, mas foi um trabalho de equipe, né? É isso mesmo. Que ótimo. Bom. Gente, muito obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Agradecemos mais uma vez. E vocês possam levar para suas cidades, seus estados, ou onde quer que esteja no mundo, o nosso sincero agradecimento. Boa noite. Fique com Deus. Até mais. Gratidão. Tchau, turminha. Tchau, Walter. Walter, Tchau, obrigado, Walter. Muito bom. Cadê o Bagatini? Tchau, Bagatini. Boa semana a todos. Ô, Bagatini, cadê o senhor, seu Bagatini? Ô, Bagatini, faltou café, Bagatini. Vai ficar para Cadê o próxima. café, seu Bagatini? Faltou café para nós, meu filho. A próxima Eu vai não tomei. ser dobrado. Vai ter 2 cafés. Faltou café, hein, Bagatini? Tchau, boa noite a todos. Então, gente, boa noite, viu? Boa noite. Walter, mais uma vez, gratidão, viu? Tchau, gente. Bagatini, gratidão, viu? Obrigado, Bagatini. Obrigado, Boa Walter. noite. Mais. Obrigado. João Paulo. Augusto, também. depois você... Jacobina, boa noite. Até mais. Augusto, Oi. depois você posta no grupo da USE, tá?